Olá pessoal, meu nome é Alisson Fusca, eu sou um membro do laboratório IHC do Departamento de Informática da UFPR. Eu estou aqui para mostrar para vocês como conduzir a análise sociotécnica da desinformação digital utilizando a DSMIS. A DSMIS é uma abordagem proposta como resultado do meu doutorado e ela foi pensada para auxiliar no diagnóstico de casos de desinformação para entender a natureza sociotécnica complexa do fenômeno. E esse tutorial aqui, pessoal, ele foi desenvolvido para iniciantes. Você que tem interesse em iniciar a análise sociotécnica, você que quer entender quais são os elementos básicos, como identificá-los, como explorar o contexto, identificar aspectos sociotécnicos e identificar problemas com esses aspectos, e tudo isso através de uma análise simplificada. Então, esse tutorial é para você. Quem quiser pode acessar o tutorial onde eu faço uma análise de mais de 2 horas em cima desse mesmo caso, mas esse outro tutorial ele vai ter mais apresentações, ele vai ter uma discussão mais detalhada de como as coisas acontecem, da onde a gente tirou essas ideias para construir a DSMIS, quais são os fundamentos, os métodos de exploração. Ela dá mais opções para vocês. Então esse tutorial é um pouco mais direto, então ele vai apresentar somente os pontos básicos, o que precisa ser identificado e como conduzir essa análise. Então ele é mais curtinho. E o fenômeno da desinformação digital pode ser observado na interação entre pessoas através de tecnologias de informação e comunicação, pessoal. Ele é caracterizado pela divulgação de informações falsas que condizem com a atualidade do acontecimento. Isso acarreta uma diversidade de problemas causados por aspectos sociais e técnicos e que prejudicam desde a convivência e a vida em sociedade até o sistema democrático e a organização do Estado de Direito. Por isso, a DSMIS entende que o fenômeno da desinformação possui uma natureza sociotécnica complexa. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente vai ter pessoas que são as partes interessadas, que participam de uma comunicação e que trazem aspectos humanos e sociais para o fenômeno, por exemplo, como as diferenças culturais entre pessoas de diferentes regiões que levam ao desentendimento de uma determinada gíria, por exemplo. E além desse tipo de aspecto, a gente também vai ter aspectos ou fatores técnicos e tecnológicos das plataformas digitais que as pessoas estão utilizando para se comunicar. Essas plataformas têm características que podem facilitar ou limitar a comunicação de desinformação, como, por exemplo, limitações nos planos de acesso à internet dos serviços de telefonia móvel, que restringem o acesso à informação e não permitem que determinado tipo de site ou de acesso possa ser feito na internet. E, nesse sentido, então, eles acabam permitindo que só determinado tipo de usuário utilize somente alguns tipos de plataformas de comunicação digital, como o WhatsApp, o Instagram, e que bloqueiam o acesso a outras fontes de informação para verificação do que eles estão recebendo por essas plataformas. Então, nesse sentido, a gente tem uma natureza que é complexa, que vai exigir do analista, de um caso de desinformação, que está buscando desenvolver soluções computacionais para problemas do fenômeno, um entendimento abrangente dos aspectos sociotécnicos que constituem esse caso, no caso. O que não é uma tarefa trivial. A gente tem, então, uma multidisciplinaridade de fatores e aspectos que vão estar, até transdisciplinaridade, vão estar interagindo no mesmo contexto. Então, a gente precisa de uma estrutura que guie, que auxilie a identificar aspectos relevantes para trabalhar com soluções. Então, é nesse sentido que nasce a ideia da DSMIS, a abordagem para análise sociotécnica de desinformação, visando auxiliar no diagnóstico de casos de desinformação para apoiar o analista a compreender a natureza sociotécnica do fenômeno de modo abrangente. A DSMIS ela oferece uma estrutura para análise e artefatos que auxiliam primeiramente na contextualização e caracterização do caso e posteriormente apoiam no entendimento de problemas. Então a DSMIS ela pode auxiliar a identificar tipos de desinformação, acidental ou deliberada, identificar partes interessadas em um caso de desinformação, entender como as partes interessadas afetam e são afetadas nesse caso, caracterizar o ciclo de vida da desinformação digital relacionado ao caso e identificar problemas em um caso de desinformação. E para a gente entender, pessoal, como é que a gente pode conduzir essa análise sociotécnica e aplicar a DSMIS, a gente vai utilizar um caso de desinformação para exemplificar a aplicação da DSMIS. Esse caso é um caso real que eu recebi no Twitter, eu recebi ele no dia 13/2 de 2023, e é só um vídeo, né? A desinformação está no formato de vídeo, onde a moça do vídeo ela informa o pessoal e diz que existe um código nas embalagens de leite e que esse código significa que aquele leite ele estragou e voltou para a fábrica para ser remanufaturado, para ser colocado em novos recipientes e ser consumido novamente, né? ser colocado para consumo novamente.
E, na verdade, isso não quer dizer nada, ela fala sobre algumas características da embalagem que são somente utilizadas para testes de impressão, então não faz sentido. E essa desinformação é uma desinformação bem antiga, esse caso é bem antigo, e a gente vai fazer essa análise para a gente ver como ainda a desinformação ela incomoda e traz consequências sociais, e identificar a estrutura e o ecossistema dessa desinformação. Então, através desse caso, a gente vai aplicar essa análise sociotécnica para conseguir derivar esse ecossistema, entender como as coisas funcionam. E para a gente começar a entender, a DSMIS ela foi separada em 3 etapas. A DSMIS ela tem a primeira etapa, que é a etapa de familiarização, onde a gente vai tentar identificar os elementos do caso pela estrutura do ciclo de vida da desinformação. Para isso, a gente faz uma análise superficial, explora o contexto do caso, entende e identifica os elementos que constituem o ecossistema desse caso. Após essa primeira análise, identificar esses elementos, a gente passa para a análise sociotécnica, onde a gente vai tentar caracterizar o ciclo de vida da desinformação, identificando aspectos sociotécnicos relevantes através do ciclo de vida da desinformação desse caso. E numa última etapa, a gente faz a leitura e análise desses resultados para identificar inter-relações entre esses elementos, entre esses aspectos sociotécnicos, identificar e entender os problemas que podem ser ocasionados através deles. Então, para iniciar na etapa de familiarização, a gente vai identificar os elementos básicos. Então, para isso, como eu falei, a gente vai explorar o contexto do caso usando a estrutura do ciclo de vida da desinformação. Através dessa estrutura, a gente vai buscar pelos elementos que são o objeto digital que contém desinformação, os canais de comunicação e as partes interessadas. Então, pessoal, antes da gente buscar os elementos, vamos entender o que é o ciclo. O ciclo é uma ideia que a DSMIS propõe, que veio para auxiliar a gente a estruturar o conceito, né, de uma maneira conceitual o caso. Então, a gente explora através do contexto do caso, através do ciclo. A gente entende que, basicamente, o ciclo é a ideia da DSMIS que veio para nos auxiliar a explorar esse contexto de um caso e entender que a desinformação ela é criada, depois ela é difundida, e no meio da difusão ela é consumida, e durante isso ela é transformada. E isso pode ocasionar na reiteração, o reaparecimento da desinformação. Esse caso específico que a gente vai analisar, ele vai trazer um pouco dessa parte da reiteração. A gente vai focar um pouco mais em algumas características da reiteração, por ser um caso antigo, não ter um desenrolar ou descobertas extraordinárias a serem feitas nele. Em cada um desses estágios de criação, difusão, consumo, reiteração, a gente vai ter partes interessadas que vão estar com uma perspectiva específica dentro desse estágio. A gente vai ter canais de comunicação que vão ser utilizados por essas partes interessadas dentro desse estágio. E a gente vai ter o objeto digital que contém desinformação. E esse objeto ele vai poder ser de vários formatos. Por exemplo, no vídeo, pode ser um texto, né? Pode ser uma imagem e assim por diante. Então, o ciclo ele serve para estruturar a nossa análise e facilitar a gente entender esse caso e expandir nosso entendimento sobre ele. Então, seguindo as etapas que a DSMIS é proposta, a gente tem então a primeira etapa, a etapa de familiarização. A gente vai iniciar por essa etapa. E o primeiro passo nessa etapa é identificar os elementos do caso que serão usados na análise. Esses elementos que serão buscados, a gente vai fazer uma exploração do contexto do caso. Eu vou mostrar para vocês uma técnica para explorar o caso, para buscar informações e identificar os elementos do objeto desinformativo, os canais de comunicação e as partes interessadas. O objeto desinformativo, então, é o objeto em formato digital. A gente chama na DSMIS esse objeto digital que pode conter desinformação de objeto desinformativo. Existem vários tipos de objeto e a DSMIS traz uma classificação desses tipos para auxiliar na identificação. A gente vai dar uma analisada nisso depois, mais a fundo. Mas essa classificação ela apresenta algumas características específicas de cada tipo e que são características relevantes na hora da gente analisar o caso, porque elas vão determinar o tom ou a perspectiva de algumas interações que podem acontecer com o objeto. Além disso, a gente vai identificar os canais de comunicação. Então, o que a gente está buscando em relação a isso é por quais meios a desinformação foi difundida. O que a gente quer saber é identificar onde a desinformação surgiu, por onde ela foi difundida, onde ela foi consumida. E cada canal vai trazer uma complexidade maior para a análise, mas também vai nos trazer uma visão geral desse caso, onde a gente consegue fazer uma análise mais complexa.
E o terceiro elemento são as partes interessadas. Então, são os participantes do caso, aqueles que interagem com o objeto desinformativo de algum modo. Pode ser as pessoas que criam, as pessoas que consomem, os controladores do canal de difusão por onde está sendo propagado, legisladores. Então, a gente tem uma diversidade de partes interessadas nesse contexto social por onde ela vai ser difundida, que a gente vai identificar para a gente poder fazer a nossa análise sociotécnica. Então, pessoal, a partir dessa introdução, agora a gente já tem um entendimento básico de como a DSMIS pode auxiliar a gente a conduzir essa análise sociotécnica. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, agora, para começar o tutorial propriamente dito, é fazer a exploração do contexto, considerando o caso que a gente está analisando. Para isso, a gente vai continuar usando o ciclo de vida, que vai estruturar a nossa análise e exploração do contexto. A gente vai começar a entender e caracterizar os estágios de uma maneira superficial ainda, mas a gente vai entender a criação, e através da criação como a gente vai conectar ela com a difusão e a difusão para o consumo e interação. Então a gente vai trazer todos esses elementos a partir da exploração do contexto que a gente vai fazer agora e eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer isso aí. E para começar, pessoal, a gente vai usar o formulário de registro de caso que ajuda a focar no que é importante na análise e que também serve para a gente manter um banco de dados com as informações que a gente está coletando. Esse formulário ele vai trazer para a gente esses campos, que é o título do caso, que serve para a gente identificar o caso e agrupar os elementos de análise que pertencem ao escopo desse título, né? A temática, que serve para a gente contextualizar a análise e fazer ligação com o contexto social do caso também. A data em que esse objeto foi identificado, foi detectado, que foi no dia 16, como eu falei para vocês. A data é importante para a gente fazer uma análise situada e considerar o contexto naquela época, né, naquele momento. E aí vem o tipo do objeto. E para responder esses 4 campos, pessoal, a gente vai fazer a exploração do contexto do caso. A técnica que a DSMIS sugere para fazer a exploração do contexto é a análise de enquadramento. Então, essa técnica ela é bem simples de ser aplicada e a ideia básica dela é que tudo que você está vendo numa mensagem representa uma moldura, representa o enquadramento dessa mensagem. O exemplo aqui seria, a gente tem aqui na imagem a moça, ela tá na frente de uma prateleira cheia de produtos, mostrando os leites no centro da tela, ela está dentro de um mercado, ela está, sei lá, vestindo um pijama. Aí, além disso, essa imagem está enquadrada dentro de um player de vídeo. E esse player está enquadrado dentro de uma mensagem do Twitter, que tem aqui um texto que já coloca mais uma referência de informação. A gente tem também aqui o metadados. Então, os frames são os enquadramentos que a gente tem para construir essa mensagem. E a gente vai fazer a análise do contexto do caso através dessa técnica. A gente vai estar sempre tentando observar o conteúdo, tentando observar o canal, tentando observar o formato da mensagem, para extrair as informações que a gente quer. Então, como a gente vai preencher aqui os campos do formulário, então o título, data, temática e caso, a gente faz uma observação nesse conteúdo. E, para isso, nós vamos analisar o vídeo da moça de novo. Vou dar uma dica pra vocês agora de comprar leite. Vocês têm que pegar uns que tá só com esses pontilhadinhos, porque esse que é cheio de quadradinho, quer dizer que tá ruim. E isso aqui já vai dar o tom para nós, para preencher aqui o nosso caso, né, os nossos campos do formulário. Então, o primeiro aqui eu coloquei como conspiração do leite, porque essa é uma desinformação muito antiga, é um vídeo que a gente está assistindo, e a moça diz que existe essa parte da indústria aí que tenta reaproveitar a comida estragada. A data do caso, que é 13/2. A temática do caso, que então eu vou trazer aqui uma conspiração relacionada à saúde, né, comida estragada e tudo mais. E o tipo do objeto, que vai ser teoria da conspiração. Então, como é uma desinformação que está há tempos aí, ele tem essas características que a gente pode depois consultar lá, né? Pode ser consultado o material de apoio que vai estar lá, isso aí. E os próximos campos são os canais de comunicação, onde a gente vai encontrar outros objetos. Uma descrição para o caso, para que a gente possa agrupar esses objetos e esses canais dentro dessa mesma ideia desse caso, um caso. E as fontes de informação de onde a gente está coletando esses dados. Então, para a gente descobrir os canais, pessoal, a gente vai fazer novamente. Vamos fazer uma verificação no próprio conteúdo aqui da postagem no Twitter. Como no enquadramento aqui a gente não tem nenhuma informação sobre a origem desse vídeo e não tem não foi retweetado, não tem a origem da conta que fez esse vídeo, então a gente vai manter por enquanto o canal do Twitter como um canal de comunicação e analisando os comentários, os conteúdos aqui, eu descobri que
essa a pessoa que está no vídeo é a Natália Valente e ela tem uma conta no TikTok. E eu fui lá no TikTok dela para ver. E aqui a gente tem o vídeo original dela, um vídeo maior, de 1 minuto e meio, 1 minuto e 8. Aquilo lá era só um corte dela falando sobre isso. Ela vai fazer um café da manhã para a família dela, ela vai comprar as coisas no mercado e dar essa dica pro pessoal. Então é uma coisa meio acidental. Então a gente já tem aqui 2 canais, que um é o TikTok da Natália Valente, com esse vídeo, né? O Twitter, e aí eu dou a dica para vocês buscarem no Google, no Imagens ou no próprio Google, para buscar as informações, né, sobre esse caso. Coloca lá, quadradinho de leite vencido, que você vai descobrir mais um monte de informações, né? Lógico, tirando tudo sempre do contexto de onde a gente está analisando. Então, ouviu isso no vídeo, está tentando buscar mais fontes de informação. Aqui nas imagens do Google, que é um exemplo de canal para a gente buscar, eu encontrei esse site, que é um blog de uma postagem de 17 de agosto de 2022, de uma cozinheira, e ela fala sobre esse caso. Ela fala que recebeu desinformações iguais no WhatsApp. Então, ela posta aqui uma das desinformações, que é um texto com as imagens que foram recebidas no WhatsApp. Então, a gente tem mais um canal de comunicação, que é o próprio WhatsApp. E aqui ela fala para você dar uma olhada no YouTube. Então, eu vi no YouTube e coloquei caixinhas coloridas indicam quantas vezes o leite foi vencido, a qualidade do leite. E a gente já começa a encontrar alguns vídeos, né? Na primeira página de demonstração, a gente vê que tem, por exemplo, aqui um youtuber fazendo a revisão dizendo que caixinha de leite tem mais químico, prejudicial à saúde. A gente encontra aqui outros de outras pessoas fazendo o mesmo tipo de análise. Algumas corrigindo a desinformação, outras falando que o leite não presta, que o leite é adulterado. Então a gente tem a desinformação também em outros formatos, em vídeos em outros canais, né, que é o YouTube. Então, nesse sentido, pessoal, eu trago próximo para esse campo aqui os canais do Twitter, TikTok, YouTube e o WhatsApp. Em relação à descrição, pessoal, considerando o conteúdo que a gente observou já nos outros canais de comunicação, outros tipos de objetos desinformativos, como aqueles do WhatsApp, como outros vídeos no YouTube, eu descrevi esse caso como uma desinformação sobre as embalagens de leite, indicando uma conspiração da indústria láctea para enriquecer com produtos reaproveitados. Fazem mal para pessoas, né? E as fontes que eu tirei foram aquelas que a gente encontrou no Google. Então a gente pode expandir esse formulário aqui no sentido de trazer mais canais de comunicação, né, fazer uma busca maior nesse contexto. As fontes também, né, trazer novas fontes. Mas o conteúdo principal do que será analisado a gente já tem mais ou menos uma ideia, pelo menos dos objetos desinformativos e dos canais de comunicação. E o próximo passo, pessoal, então é identificar as partes interessadas. Então a gente já tem objetos desinformativos de diferentes tipos, a gente já tem os canais de comunicação, vamos olhar nas partes interessadas. Para isso a gente vai usar o diagrama de identificação de partes interessadas, que traz a perspectiva de analisar o caso e tentar identificar diferentes níveis de pessoas envolvidas com essa desinformação, com esse caso, né? Partes interessadas que têm algum contato, interagem com essa desinformação de alguma maneira. Então, o primeiro grupo é a contribuição, e nessa categoria a gente vai tentar identificar as partes interessadas que atuam na concepção e divulgação inicial do objeto desinformativo. Então, é quem está diretamente envolvido com a construção da desinformação nesse sentido, nesse caso. O grupo fontes vai ser as pessoas que vão estar interagindo com esse objeto de uma maneira não mais diretamente, mas agora como uma fonte de informações. Então, geralmente é um público-alvo específico, ou são fornecedores de dados de outra maneira, né, para a concepção dessa desinformação. Eles auxiliam na difusão. Aí no grupo mercado a gente vai associar ou tentar identificar partes interessadas, parceiras e concorrentes no caso da desinformação. Então, serão as pessoas que vão estar ou tentando corrigir ou tentando divulgar e ganhar dinheiro, financiar esse tipo de atividade, né? E no último grupo a gente tem a comunidade, que são as pessoas que vão ser impactadas indiretamente pela desinformação, como por exemplo legisladores ou como nesse caso a indústria láctea. E para fazer isso a gente vai utilizar o formulário de identificação e registro de partes interessadas, que mapeia aquele artefato do diagrama de identificação das partes interessadas com uma tabela, onde a gente vai identificando essas partes interessadas e anotando elas nas colunas aqui. Como é que a gente vai fazer para identificar? Vamos voltar a explorar o contexto. Então, como a gente já viu que a Natália Valente, ela é a criadora desse vídeo, então, de certa forma, a Natália Valente e o seu canal no TikTok, eles vão ser uma das partes interessadas que estão contribuindo para a construção dessa desinformação. Da mesma forma, outras partes interessadas aqui dos canais do YouTube, por exemplo, do Estrada Mercosul,
o Zazá Kowalski, Cozinhando com Alegria, a Ana M. Sol. Então são algumas partes interessadas relacionadas à construção ou contribuição para disseminar ou construir de outras maneiras essa desinformação. Como é um caso muito antigo, a gente não consegue rastrear da onde que veio essa ideia dessa conspiração. E como a teoria da conspiração é pior ainda para a gente tentar identificar esses problemas, da onde surgiu essa desinformação. Então, nesse caso, a gente tem que fazer uma análise mais abrangente para entender, identificar partes interessadas que contribuem com a construção, com a divulgação dessa desinformação. Outras partes interessadas que a gente vai estar interessados são os próprios usuários do TikTok, os próprios usuários do Twitter, do YouTube, então que são pessoas que vão estar acessando essa desinformação e vão estar interagindo com ela como uma audiência. Da mesma forma, no mercado a gente vai ter o próprio TikTok, o próprio Twitter e o próprio YouTube como meios de divulgar essa desinformação. Então, eles, de uma certa forma, eles estão permitindo que essa desinformação chegue nas pessoas. Além disso, a gente tem aqui, como eu encontrei no YouTube, o Aos Fatos, que é um fact-checker, né? Ele é um jornalista, um canal jornalístico que faz verificação da desinformação. Temos o blog aqui da Carolina Garofani, que foi a pessoa que estava falando sobre como isso é fake. Tem outros canais que está sendo divulgado, como o WhatsApp. Tem os próprios usuários do WhatsApp. Temos aqui também o Vitor Carvalho, que está, de certa forma, propagando uma correção dessa desinformação. Então, esses são alguns dos grupos que a gente pode, das partes interessadas que a gente pode preencher. E a gente vem aqui e vai colocando a Natália Valente, seu canal no TikTok, Estrada Mercosul no YouTube, a Ana M. Sol no YouTube. Eu selecionei esses dois por terem mais views no YouTube. A gente pode selecionar quantos quiser. A nossa análise vai ser mais breve, então eu trouxe menos, nesse sentido. Como grupo fonte, que são afetados, ou que são impactados, ou que vão consumir, né, que fornecem dados, de certa maneira. Os usuários do TikTok, do Twitter e do YouTube. No mercado, eu selecionei Twitter, WhatsApp e TikTok como responsáveis, de certa forma, de fazer essa desinformação chegar. Aos Fatos, Carolina Garfani e o Vitor Carvalho como checadores de fato, ou da própria comunidade, né, pessoas que estão no próprio grupo fonte, mas trabalhando como concorrentes da desinformação, no sentido de tentar tirar ela do ar. E na comunidade, a indústria láctea, a Tetra Pak e a Italac, que são pessoas que são citadas dentro dos vídeos. Então, analisando os conteúdos dos vídeos, a gente vai ver que algumas marcas que estão sendo faladas diretamente nos vídeos, elas vão ter um certo impacto dessa desinformação, como uma difamação, etc. E assim concluímos o final dessa etapa, pessoal. Chegamos então na finalização da familiarização, onde a gente conseguiu ter uma ideia do ecossistema do fenômeno, no caso. Então, a gente tem as partes interessadas em diferentes níveis, quem contribui para construir, quem está consumindo essa desinformação, quem está ganhando dinheiro ou ajudando a propagar essa desinformação, quem combate, quem pode sofrer uma difamação. A gente também tem uma linha do tempo de objetos informativos e suas variações. Então a gente já entendeu que existe desde 2018, 2019, vídeos no YouTube falando desse mesmo caso de desinformação, né? Dessa mesma temática, desse mesmo contexto. E então vários objetos desinformativos e várias variações para esses objetos, que é o que a gente identificou. Além disso, a gente tem uma estrutura para difusão, né? Canais de comunicação por onde a desinformação se propagou. A gente entendeu basicamente por onde essa desinformação, essa teoria da conspiração, ela flui. E a gente tem uma noção de partes interessadas afetadas em cada um desses canais num contexto e num tempo, numa situação, né? De uma maneira situada, bem específica. Então, a partir disso, com essas informações básicas que estruturam o caso e dão para a gente uma ideia, a gente vai fazer a análise agora sociotécnica desse caso. Então, nós vamos iniciar a análise da sociotécnica na etapa 2. E o que a gente vai querer fazer nessa etapa é identificar aspectos sociotécnicos no caso que a gente está analisando. O que são aspectos sociotécnicos? São aspectos de um caso de desinformação que nos ajudam a entender a criação, difusão, consumo daquele objeto, daquela desinformação. Eles englobam aspectos técnicos, como a origem do objeto desinformativo na rede, aspectos humanos, sociais, como vieses cognitivos de interpretação e os hábitos de consumo de uma comunidade digital. Então, é uma diversidade de aspectos que fazem parte do caso que está do contexto do caso que está em análise. E eles são relacionados ao objeto desinformativo, as partes interessadas e aos canais de comunicação. Então, a gente vai utilizar os três elementos que a gente identificou, né, os vários, no caso, mas os três tipos de elementos, para fazer a nossa análise e considerar esses tipos de aspectos. O que a gente vai analisar nessa etapa,
para buscar esses aspectos sociotécnicos. Então a gente precisa considerar esses 3 elementos, e cada um desses elementos ele traz aspectos interessantes para a nossa análise. Então as partes interessadas, elas são pessoas que vivem em um contexto, então eles têm relacionamentos, eles reconhecem autoridades, eles têm posicionamentos, etc. Então nesse sentido a gente precisa buscar entender como as expectativas, as intenções, os entendimentos, as crenças, as preferências, os interesses de cada uma delas afetam e são afetados dentro de cada estágio do ciclo de vida. Então todas essas partes interessadas elas têm uma relação específica com a função, o papel que ela está desempenhando dentro daquele estágio e como ela está interagindo com o objeto desinformativo. Em relação ao canal de comunicação, o canal ele vai limitar ou aprimorar a capacidade que as partes interessadas têm de se comunicar. Ele também cria ou estabelece relações de poder que controlam a interação e a comunicação dessas partes, como, por exemplo, o interlocutor e a própria audiência. Ele coloca as partes interessadas em diferentes papéis. Então, é nesse sentido que a gente precisa buscar entender como o meio de comunicação vai afetar a criação, difusão e o consumo de desinformação, considerando a interação das partes interessadas através daquele canal de comunicação, o que ele possibilita. E, por fim, o objeto desinformativo, nesse sentido, vai ser o objeto digital, então ele vai possuir aspectos que vão impactar na percepção de risco, no julgamento de valor, na avaliação de veracidade das partes interessadas que interagem com ele. Nesse sentido, a gente vai precisar entender o enquadramento do objeto e a relação do conteúdo com essas partes interessadas e como ele foi construído, como ele está diagramado, como ele está sendo apresentado para as partes interessadas. Como é que a gente vai fazer para identificar esses aspectos? A gente vai usar um artefato chamado escada semiótica, que é um artefato que nos auxilia a analisar o caso e as diferentes dimensões que esse caso traz. Então, como a gente falou, existem vários elementos e esses elementos eles vão possuir diferentes facetas, vão trazer diferentes facetas para o caso, vamos dizer assim. Então, esse artefato ele vai auxiliar a gente de que maneira? Ele divide essa nossa análise em duas dimensões principais, que é o sistema de informação humano, que vai auxiliar a gente a construir um panorama do contexto social do caso, vai apoiar a identificação de aspectos humanos e sociais relacionados a cada estágio do ciclo de vida, com o conteúdo daquela desinformação. E o segundo dimensão, que é a plataforma tecnológica, que seria o que vai nos auxiliar a entender o contexto técnico ou tecnológico do caso. Vai apoiar a identificação de aspectos relacionados à forma como o canal de comunicação molda a interação das partes interessadas, como ele formata as mensagens, o que ele possibilita para as partes interessadas naquele conteúdo, naquele contexto. Então, essas duas dimensões ele divide um pouco a nossa análise e nos permite focar em aspectos de interesse em cada uma das dimensões. Além disso, cada dimensão ela é subdividida em facetas diferentes. Vamos falar em facetas? São essas subdimensões. Então, a gente vai ter o mundo social. Então, a gente vai estar interessado, quando estiver olhando para essa faceta aí, quais aspectos do contexto social são relevantes para entender o caso. Então, qual a relação do conteúdo com as partes interessadas, qual é as crenças, as leis, os compromissos, a cultura dessas pessoas, os valores, as autoridades, tentar identificar esses aspectos relacionados a cada parte interessada em cada estágio do ciclo. Além disso, a gente vai ter a segunda dimensão, ou segunda faceta, que é a pragmática. Qual é a função daquela mensagem, se aquela mensagem é apropriada, se aquela desinformação dentro daquele contexto da mensagem é apropriada, como uma linguagem é usada para informar aquela determinada audiência. Então a gente vai estar buscando por intenções percebidas e postas, né? Propósitos, expectativas, a conotação daquela mensagem, as conclusões que uma mensagem tenta trazer. Além disso, a gente vai passar para a terceira dimensão do sistema de informação humano, que é a semântica, que a gente vai estar interessado em quais aspectos são relevantes para entender os possíveis significados que a mensagem, no caso, pode ter. Então, sentidos, afirmações, metáforas, palavras-chave, algumas frases de efeito, gírias, citações, erros e assim por diante. Então, a gente vai estar analisando a questão semântica do que está possibilitando o entendimento, o que as pessoas podem estar entendendo daquela mensagem. Na plataforma tecnológica, a gente vai ter três dimensões diferentes, que é a dimensão sintática, que a gente vai estar mais preocupado com como a mensagem está formatada, quais características do canal de comunicação são relevantes. A gente vai estar interessado em elementos de ênfase, manchetes, subtítulos, legendas, fotos, os destaques, a diagramação da mensagem. Além da dimensão sintática, da faceta sintática do caso, a gente vai estar analisando a faceta empírica. E essa faceta vai trazer para nós como o canal vai afetar a interação das partes interessadas. Quais aspectos revelam padrões de comportamento de difusão. Então, como a gente pode analisar diferentes canais de comunicação para tentar detectar um padrão de difusão em cima deles.
em relação ao conteúdo, em relação ao contexto, o tempo de resposta, o tempo das postagens, a velocidade de leitura que o objeto proporciona, ou de interação com o objeto, as mecânicas de interação do meio e assim por diante. E uma última faceta é o mundo físico, que é através de como essa informação está sendo representada no mundo físico. Então, quais aspectos físicos são relevantes para entender o caso? Desde distinções físicas entre contextos diferentes, entre canais diferentes, desde de aspectos relacionados ao tipo de dispositivo que aquele canal permite acessar, quais os componentes de hardware, a localização geográfica das partes interessadas, o custo, quem financia, como está sendo financiado esse caso, né, essa propagação dessa desinformação, e assim por diante. Então, esse artefato ele vai ser utilizado por nós para fazer essa análise, considerando o objeto, as partes interessadas e o conteúdo e o canal de comunicação naquele contexto, daquele estágio do ciclo de vida. Para fazer essa análise, a gente vai utilizar para fazer o registro, né, desses dados levantados, a gente vai utilizar um material de apoio chamado Formulário de Registro de Aspectos Sociotécnicos. E ele traz justamente a ideia de cada estágio do ciclo para cada dimensão, ou para cada faceta que a gente vai analisar no caso de desinformação. A gente vai passar então para essa análise mais situada agora, utilizando a escada semiótica, para a gente fazer a avaliação do estágio de criação, difusão e consumo. Então nós vamos começar pelo estágio de criação, pessoal, e nesse estágio a gente vai estar interessado na perspectiva de quem cria a desinformação, né? Que a ideia que a gente vai ter em mente é que quem cria uma desinformação, ela cria para um público-alvo, ela quer passar alguma mensagem, ela tem um objetivo em mente. Então, o que a gente vai buscar compreender nesse estágio, nessa análise desse estágio, é como a desinformação foi enquadrada. A gente vai fazer uma análise de enquadramento considerando a escada semiótica como artefato para guiar a nossa análise, identificação de aspectos sociotécnicos. Vamos buscar elementos que o objeto apresenta e a sua relação com o contexto social, pela perspectiva das partes interessadas que estão diretamente ligadas nesse estágio. Além disso, a gente vai tentar entender os impactos do canal de comunicação, as características que moldam a interação das partes interessadas entre si, através da tecnologia, e com a tecnologia propriamente dita. Então a gente vai fazer a análise buscando principalmente entender essas partes interessadas, para a gente identificar a relação delas com o conteúdo, como elas aparecem no contexto social, né, o que elas significam para aquele contexto social, quais fatores do contexto podem impactar nessa criação, então, o surgimento da desinformação, essa questão da divulgação para um determinado meio de comunicação e tudo mais. Qual a função da desinformação, então por que ela foi construída, o que ela está tentando fazer, né, o que essa mensagem quer passar, e como as partes interessadas de outros grupos podem ter sido consideradas nessa criação. Uma dica, então, nesse sentido é a gente entender a escolha do tema, o uso de palavras específicas para o público-alvo, a escolha de fontes de informação e autoridades específicas que estão sendo trazidas naquele viés da mensagem, as conclusões que o conteúdo tenta induzir e o interesse de quem cria, e como tudo isso está relacionado com o contexto social, né? Então a gente vai pegar de novo o formulário de partes interessadas, para a gente lembrar as partes que a gente levantou na primeira etapa, e elas vão ser analisadas agora nesse sentido de considerar qual é a perspectiva delas no estágio de criação. Eu selecionei algumas para a nossa análise breve aqui, que vai ser em relação àquela desinformação específica da Natália Valente. Então ela vai ser a parte interessada da contribuição que a gente vai analisar. Também vamos considerar os usuários do TikTok como audiência dessa desinformação. No mercado, o próprio TikTok que está possibilitando as pessoas acessar esse conteúdo. E na comunidade a Italac, que tem seu nome, de certa forma, linkado a essa desinformação. Então vamos direto para a imagem aqui, pessoal, para fazer essa análise, como tá mais simples aqui. E eu vou trazer para vocês, a gente vai buscando as degraus da escada semiótica. Então, quando a gente vai fazer essa análise de enquadramento, qual é o aspecto do mundo social que a gente está observando? Então, existem vários aspectos. E eu selecionei aqui a interlocutora popular, então ela tem uma afinidade, ela vai gerar uma empatia, ela vai ter uma legião de seguidores, vamos dizer assim. E além disso tem um assunto que desperta interesse, ela está dando uma dica, está informando as pessoas de como comprar leite. Então essa é a forma que a gente vai fazendo análise, né? Como eu falei, análise de enquadramento, considerando os degraus da escada semiótica. No segundo momento a gente tem o degrau pragmático, que a gente vai estar interessado na função da mensagem, se ela é apropriada ou não, que é a linguagem utilizada.
Então, nesse sentido, a desinformação ela aparece como uma dica, né? Uma facilidade. Ó, pessoal, vou dar uma dica para vocês comprar leite aqui e tal. Então, nesse sentido, existe a intenção de informar as pessoas, né? No meio de uma compra, ela sentiu a oportunidade de informar as pessoas e trazer um sentido de informação para o vídeo dela, além de só um conteúdo criado. E além disso, ela acaba informando que a Italac tem leite ruim, né? Porque ela está com a marca do leite na mão, ela está trazendo essa informação aí e de certa forma acaba associando essa marca, que é do pessoal, né, que é a Italac, do grupo da comunidade, com uma desinformação dizendo que a Italac tem a possibilidade de reaproveitar leite, ou colocar mais química em determinadas caixinhas, e enfim, traz um dano para sua imagem. E além disso, aqui na dimensão semântica, eu estou trazendo que o vídeo ele tem uma conotação divertida, ou seja, alegre. Ela está fazendo um café da manhã para a família dela. Essa desinformação ela surgiu totalmente fora da intenção de desinformar ou de ferir a imagem da Italac, mas ela surgiu. Então, por ter uma conotação divertida e alegre, também vai criar uma certa empatia e evocar certos sentimentos nas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Além disso, ela está num ambiente de mercado que é totalmente relevante para dizer essa ideia do leite. Então, ela está trazendo isso direto dentro de um contexto, do ambiente que é significativo. E eu marquei as palavras-chave como dica, ruim e bom, como palavras que vão trazer para as pessoas o significado desse momento do vídeo. Aí, depois disso, no estágio de criação, agora a gente vai entrar na plataforma tecnológica. A gente vai ver os aspectos mais técnicos desse caso. Que a gente está interessado em observar as mesmas partes interessadas, obviamente, e também agora a gente vai considerar um pouco aspectos da criação em relação à parte técnica, a plataforma tecnológica por onde isso foi criado e divulgado. Então a dica aqui está a gente identificar mais aspectos técnicos relacionados não só ao objeto, mas ao canal, como por exemplo, analisar os links que estão nos sites, analisar as palavras que estão nesses links, né? Uma questão mais semântica, não mais semântica, mas mais sintática. A gente vai fazer agora análise dos degraus relacionados dos níveis, dimensões ou facetas relacionadas à plataforma tecnológica. E para isso a gente vai voltar de novo ao formulário de registro de caso e pegar os canais de comunicação que a gente identificou. Nesse sentido, pessoal, fica a dica aqui que a gente poderia fazer essas análises em cada desinformação em cada um desses canais, porque eles vão trazer uma formatação diferente. Por exemplo, o WhatsApp tinha as imagens de desinformação com texto, trazendo leite e tal, e a caixinha do leite, trazendo um textão para a pessoa ler. Já no TikTok a gente vai ter um vídeo mais rápido, de mais agilidade, maior acesso e tudo mais. Então a gente vai analisar só o TikTok. Na mesma ideia, então a gente vai para a dimensão agora sintática, e no sintático a gente está tentando entender como está sendo formatada essa mensagem, né? Quais são as características relevantes para a gente observar nesse canal. E nessa imagem, nessa desinformação. Então a gente tem aqui, eu trouxe a ideia de que ela está comparando embalagens de leite e demonstrando visualmente a diferença. Ela mostra, existe essa diferença. Então ela está fazendo o quê? Dando uma ênfase para esses elementos, trazendo eles para o meio da tela, e ao mesmo tempo que ela está guiando a atenção de quem está prestando atenção no vídeo. E isso, junto com os outros elementos, ele vai trazer umas características para esse vídeo que vai fazer com que as pessoas foquem nessa perspectiva que ela está trazendo. Além disso, a gente vai ter no nível pragmático, que seria mais da interação, né, como o canal afeta a interação das partes interessadas. Nesse caso, essa desinformação ela é pequena, ela tem um tamanho de 1 minuto, e a fala propriamente dita, né, desse vídeo inteiro, a fala ela aparece nos 20 segundos. Então, de certa forma, algo que interessa as pessoas, elas vão estar interagindo, prestando atenção nessa desinformação, para observar. E além disso, a gente tem o mundo físico. Então eu trouxe a ideia de que o TikTok pode ser acessado em qualquer smartphone e PC. Além disso, o TikTok paga a fonte por visualizações. Então quanto mais ela for visualizada para essas pessoas que estão acessando por smartphones e PCs, mais ela pode ser paga, mais ela vai receber pelo TikTok. Então são algumas características que eu trouxe relacionadas a essas duas dimensões. Agora, no estágio de difusão, a gente vai fazer uma análise mais situada com uma perspectiva de quem está mais ligado à difusão nesse momento. Então, seriam as responsabilidades ou as partes interessadas relacionadas ao grupo fonte e mercado, principalmente, como pessoas que são da própria audiência, que vão acabar difundindo essa desinformação, e também os controladores dos meios de comunicação.
Então, quem está interessado em tentar entender qual a relação dessas partes com o conteúdo do objeto, com a ação de difundir, né, como eles aparecem nesse contexto social, como que elas vão afetar essa difusão e quais são suas responsabilidades e interesses nesse sentido. Nós vamos analisar o sistema de informação humana. Para analisar isso, a gente vai considerar, então, algumas partes interessadas do grupo fonte e algumas partes interessadas do grupo mercado, que são os principais atores aí relacionados à difusão. Então, a gente vai fazer uma análise, assim, tanto aqui no TikTok, quanto nos blogs que estão trazendo outros tipos de informação. O próprio YouTube, como um canal que também tem outros atores que contribuíram criando esse tipo de conteúdo, mas de uma maneira diferente, em outros contextos, né, outro objeto desinformativo. Então nós temos vários aqui, inclusive desinformação com financiamento, com monetização, os fact-checkers também. Então são essas as partes interessadas que a gente vai analisar, porque esses são os canais por onde se divulgaram essas informações. No mundo social, eu coloco que a desinformação é antiga, então faz anos já, analisando os vídeos e as outras desinformações de outros canais. É uma desinformação que é antiga e com elementos conspiratórios ou conspiracionistas. Então a gente tem uma ideia de que sempre vai ter um conglomerado ou vai ter uma parte da sociedade controlando o que a gente come, controlando o que a gente faz. Não vai ter fiscalização direito, sempre aquela coisa meio obscura. E é uma desinformação que ela é recorrente, então ela vive reaparecendo. Em relação ao pragmático, eu trago que em vários canais de comunicação a desinformação aparece da mesma forma. Então ela é sempre trazida como algo no sentido de uma dica, uma facilidade, sempre tem a intenção de informar, ajudar, assim como nos canais do YouTube aqui, nunca mais beba sem ver esse vídeo antes. Então sempre tem essas ideias sensacionalistas tentando ajudar, passando informação ou auxiliando as pessoas a entender aquele contexto, aquele problema. E um outro ponto aqui, além desses, é o sentido, que ela mesmo sendo uma desinformação antiga, ela é amplamente corrigida. A desinformação continua a aparecer em diferentes contextos, gerando engajamento, views, curtidas e correções. Então, as pessoas entendem e absorvem essa desinformação de diferentes maneiras e essa desinformação acaba se difundindo para diferentes contextos, atingindo diferentes públicos-alvos. No formulário de registro, e a gente passa aí para análise sociotécnica relacionada agora ao objeto na plataforma tecnológica. Então a gente vai estar focando agora na relação entre as partes interessadas, o meio e o objeto, para tentar identificar e observar essa relação que essas partes têm com o canal, quais as características do canal facilitam ou restringem a difusão, qual a popularidade dos canais, os mecanismos de controle, responsabilidades dos controladores, os aspectos da audiência. Como a gente falou antes lá, dá uma olhada nos URLs, dá uma olhada na estrutura, que a gente já deu uma analisada e já entendeu um pouco sobre essa difusão, o momento em que foi difundido, né, o horário, se a gente tiver acesso a esses metadados da informação, identificar padrões do conteúdo e padrões do comportamento da difusão em relação a isso. Então a gente vai fazer essa análise, como a gente já viu nos portais ali, que basicamente só copiar e colar a fonte de informação do Agora Notícias. E passando para a plataforma tecnológica, a gente vai analisar todos os canais de comunicação agora, para a gente entender um pouco melhor. E eu trago para vocês aqui desinformação no nível sintático. A desinformação aparece em cortes do vídeo original em diferentes canais. Então existe uma transformação dessa desinformação. Por exemplo, no YouTube ou até no Twitter, que foi onde eu recebi ela a primeira vez. Era um corte do vídeo principal onde a pessoa estava corrigindo aquela desinformação, mas estava trazendo em cima disso justamente a possibilidade de gerar mais engajamento, e as plataformas e as pessoas no mundo físico aqui, elas lucram com o engajamento, lucram com a viralidade, com as views que aquilo tem. E além disso eu trago no TikTok aqui uma outra questão que ela traz uma facilidade de compartilhamento, né? Temos 715 compartilhamentos do mesmo vídeo. Então nessas plataformas a gente tem mecanismos que facilitam para essa desinformação se difundir. Nesse estágio a gente está interessado em observar partes interessadas envolvidas no consumo e nas partes que são afetadas por esse consumo, que seria a comunidade. Então a gente vai usar e vai fazer a verificação e análise se pautando nas mesmas premissas que a gente se pautou nas outras análises dos outros estágios, só que agora a gente vai olhar com a perspectiva dessas partes interessadas. Então, a gente vai buscar mais por aspectos relacionados aos interesses de quem consome.
e como isso repercute, como que eles interagem com essa desinformação. Então o que a gente vai estar analisando vai ser os comentários nas páginas, como essa desinformação foi recebida, o que a gente pode tirar desses comentários, né? Outra coisa que a gente vai analisar também é as diferentes pragmáticas, as diferentes funções que essa desinformação teve nesses diferentes canais de comunicação. Então, como ela foi absorvida, como ela foi interpretada pelas partes interessadas, quais aspectos relacionados a diferentes autoridades percebidas pelas partes interessadas. A gente vai entender um pouco mais, então, do contexto do consumo, analisando comentários e analisando essas interações que as partes interessadas tiveram com essa desinformação nos canais. Então, a gente volta a consultar mais uma vez o nosso formulário de identificação de partes interessadas. A gente vai selecionar agora os grupos a serem analisados no consumo. Então, nós temos aqui o grupo fonte, praticamente todos os usuários que estiverem interagindo com ela, né? No grupo mercado, a gente também vai ter algumas atividades e papéis interessantes, e no grupo comunidade também. Então, são todos esses que a gente vai considerar na análise. E aqui está uma imagem dos comentários, que é um dos pontos onde a gente pode analisar, né? Dos comentários no vídeo original da pessoa que criou essa desinformação. O que a gente pode notar aqui, ó, no mundo social, a gente tem uma certa ignorância das partes interessadas que estão consumindo, que ou elas não sabem sobre o assunto e agradecem estar recebendo essa desinformação, ou elas concordam com a desinformação que elas já sabem, ou elas já absorveram isso de uma outra maneira em outro momento. Além disso, aqui outros comentários a gente tem incerteza. Por exemplo, essa Michele Araújo aí, que ela precisa que alguém explique, ela não entendeu direito, ela não sabe, não tem certeza, ela não consegue avaliar a credibilidade dessa desinformação. Então ela não entendeu nesse sentido, né? Ela precisa de mais informação, abre engajamento. E aqui embaixo a gente tem um sarcasmo do Kaique, né? Então a gente tem uma parte pragmática aí, que seria a função da frase dele, está sendo para gerar o sarcasmo. Então, nesse contexto do sistema de informação humana, a gente consegue perceber algumas coisas interessantes em relação ao tipo de engajamento gerado. E como ele tem várias facetas, né? Ele tem várias características diferentes. Tem pessoas que não entendem, pessoas que corroboram, pessoas que vão lá e fazem tiram uma onda, fazem sarcasmo, geram um sentimento ruim e assim por diante. E para continuar a análise, a gente vai fazer a verificação de novo aqui dos canais. Então, a gente, em vez de olhar só para o TikTok, vamos olhar para o YouTube, Twitter e outros canais. Da mesma forma, então, a gente tem no YouTube uma desinformação que está acessível de 8 meses a 3 anos, seja uma desinformação corroborando, ou seja uma desinformação que está... ou uma informação, né, que está tentando corrigir. A gente tem essas desinformações acessíveis e muito próximas, de 2 ou 3 anos, como a gente pode ver aqui, ó, prejudicial para a sua saúde, enfim. E nesse sentido empírico desse tempo, ela ainda está acessível, ela está acessível faz anos, então é um tempo muito grande para pessoas se engajarem, continuarem acessando e visualizarem esse tipo de coisa. E essa desinformação, por ser antiga e ainda está acessível, ela vai gerar esse engajamento que faz com que as plataformas também lucrem. Então, na ideia do consumo, o consumo vai gerar lucro para as plataformas, seja a visualização somente, seja um recompartilhamento, ou, como a gente pode ver aqui, pode até gerar danos para outras pessoas. É uma desinformação de 3 anos atrás, e há 1 ano atrás uma pessoa veio aqui e corroborou falando que viu uma reportagem anos atrás e que essa desinformação está valendo. E aí, pessoal, a gente vem aqui no nosso formulário de registro e anota todos esses aspectos que a gente identificou, tanto na criação, quanto difusão, quanto consumo. A gente pode fazer isso no final, ou a gente pode fazer conforme vai analisando cada uma dessas etapas. Eu prefiro fazer enquanto está analisando cada uma das etapas. Então é isso, pessoal. Chegamos aí ao final da etapa 2. E ao final dessa etapa a gente vai ter uma caracterização dos estágios do ciclo. A gente vai entender um pouco melhor aquele ecossistema que a gente estava começando a montar. E agora a gente já começa a entender como tem alguns aspectos específicos em cada um dos estágios do ciclo de vida da desinformação. Por exemplo, na criação a gente tem um pouco do contexto sociotécnico para a criação, o surgimento dessa desinformação, aspectos de posicionamento, oportunismo, desconfiança, incerteza, e no sentido de que essa é uma desinformação acidental gerada por uma teoria da conspiração que existe há muito mais tempo nesse contexto. Então existe a ignorância, existem outras características. Em relação à difusão, nós pegamos algumas características sociotécnicas relacionadas à popularidade, autoridades, alterações no conteúdo, o formato do objeto que a gente viu antes, a caracterização do canal de difusão em alguns aspectos de como ele molda a mensagem,
Principalmente da difusão, a gente pegou o tempo das postagens, as transformações no formato e conteúdo durante o tempo deu para perceber que é uma coisa antiga e que é sempre a mesma desinformação, diferentes atores compartilhando ela, de diferentes idades, diferentes regiões, de diferentes canais e contextos. E também a gente pensou um pouco sobre responsabilidade, mecanismos de mitigação, controle e também a ideia do financiamento da coisa, né? Como as plataformas ganham dinheiro com uma desinformação que continua rodando ali. No consumo, a gente também acabou caracterizando alguns aspectos interessantes, como aspectos da vida diária da audiência, a relação que eles têm com a pessoa que falou, com a interlocutora, a autoridade que ela tem. Então, as relações interpessoais, tinha alguns comentários como ela é fofa, como ela gosta da família dela, olha só, valores. Então, são coisas que trazem um aspecto relacionado ao vídeo inteiro, mas a desinformação lá no meio acaba acessando as pessoas que não conhecem ou têm interesse nesse assunto. As repercussões, algumas agressões, alguns discursos de ódio em alguns canais, a difamação, também tem a corroboração, pessoas que realmente acreditam naquilo, então dá pra gente detectar aí uma certa ignorância nesse contexto social das pessoas que estão consumindo, também, não só de quem cria. E alguns significados diferentes para cada parte interessada, né? Então, cada parte interessada ali, alguns não entendiam porque não conheciam nada do assunto, outras, né, corroboravam, outras vinham com sarcasmo, enfim. E a gente passa agora para leitura e análise e entendimento de problemas, que é onde a gente vai fazer uma retomada dessas características que a gente analisou e vai trazer uma forma que a Dismiss propõe, sugere para detectar e identificar problemas ou relacionar problemas. O que a gente pode ganhar entender com esses aspectos sociotécnicos identificados, então vai desde motivação para a criação, difusão e consumo, como a ideia de monetizar, da regulação que precisaria ter nesses canais, a responsabilização de quem está divagando, difundindo essas desinformações, até a questão de atrelar essa questão da responsabilização, né? Atrelar a imagem de um produto, de uma empresa com um produto ruim, né? E sendo difundido isso em diferentes canais por diferentes pessoas. Aspectos de influência na difusão em relação ao contexto social e cultural das partes interessadas, então desde as relações pessoais que elas têm, a ignorância, a incerteza e tudo mais em relação ao tema, a idade das pessoas, né, a educação e tudo mais. As consequências, as repercussões, responsabilidade dos controladores dos canais, relacionamento das partes interessadas com os próprios canais de comunicação, limitações técnicas para mitigação, desde regulação até controle do conteúdo, padrões nos conteúdos, que a gente pode detectar através desses aspectos em diferentes estágios, estruturas do comportamento de difusão, e assim por diante. Então, é uma infinidade de possibilidades de identificação de problemas aqui. Como é que a gente vai fazer para identificar esses problemas? Então, a Dismiss sugere a gente identificar aspectos sociotécnicos interrelacionados, seja nos degraus da escada semiótica, em cada uma daquelas facetas lá, desde o mundo social ao mundo físico, seja entre partes interessadas, como a relação de quem cria com quem está consumindo naquele canal específico, ou então entre os estágios do ciclo, a ideia da criação, da difusão e do consumo e como essas coisas estão interrelacionadas. Então, para fazer isso, a gente vai trazer de novo um formulário de registro de aspectos, já preenchido com todos os aspectos de cada um dos estágios, e a partir disso a gente vai fazer, né, eu gosto de destacar isso, mas é destacar esses aspectos em diferentes dimensões, né? Então, eu destaquei aqui, por exemplo, a popularidade da interlocutora e o assunto despertar o interesse nos seus seguidores. Então, como está dentro de um vídeo com uma conotação alegre e tudo mais, é uma desinformação que as pessoas estão consumindo ali porque a interlocutora é popular e elas gostam dela. Então, a gente tem também, dentro desse contexto, essa relação entre a interlocutora da criação e as pessoas que vão consumir. Além disso, no consumo, a gente tem uma certa ignorância das partes interessadas que não sabem sobre o assunto. Então, a gente viu em alguns comentários as pessoas que não entenderam, ou que precisavam de mais informações, ou que estavam até corroborando com aquela desinformação. Aí a gente pode trazer a ideia para a difusão que vários canais eles estão passando a desinformação da mesma forma, com a mesma função. Então, é uma desinformação que vem na cara de uma dica, né? Ela vem transfigurada com uma facilidade. Pessoas não consumem mais isso, eu quero ajudar vocês. Então isso traz assim como a criação da interlocutora que a gente analisou, isso também traz uma relação de confiança, né? de autoridade da pessoa que está falando isso para os outros,
e essa pessoa também está trazendo uma coisa boa para as pessoas, então elas vão perceber aquilo como algo interessante. Outra ideia aqui é os cortes dos vídeos, então a gente vai ter, além da desinformação que é passada dentro do vídeo da interlocutora original, a gente vai ter possibilidade de cortar essa desinformação e colocar em outros canais. E aí agora a gente vai gerar, entre essa facilidade de consumo e percepção de partes interessadas no próprio consumo, né, de difusão do consumo, facilidade de difusão e facilidade de consumo, a gente também vai ter agora um ponto que é que as plataformas permitem que uma desinformação seja divulgada e que ela continue acessível nesses contextos, onde elas mesmas permitem um compartilhamento fácil e elas não bloqueiam esse conteúdo durante um bom período de tempo. E às vezes não é só questão de bloquear, mas talvez de informar as pessoas, colocar um rótulo naquele vídeo dizendo, isso aqui é falso, não é bem isso. Deixa o vídeo lá se você quer ganhar dinheiro, porque é assim que as plataformas vão lucrar, né? Com o engajamento das pessoas. Mas isso pode trazer algum desconforto ou até algum impacto para pessoas que estão consumindo desinformações que são antigas, mesmo após a divulgação de correções divulgação ampla de correções. E mesmo que as pessoas estejam comentando correções naqueles vídeos, a gente pode notar no canal da interlocutora que mesmo com os primeiros comentários mais antigos que estão destacados, sejam de pessoas que estão dizendo que aquilo é falso, as pessoas para frente não leem aquele comentário, então não chega até elas essa correção, vamos dizer assim. Então a gente tem diversos fatores interconectados aqui que geram um problema e mostram para a gente que o problema está em várias dimensões. É um problema que tem são problemas que têm várias facetas, e para corrigir esse tipo de problema, a gente precisa de soluções que deem conta de lidar com essas diferentes dimensões para resolver esse problema. Por exemplo, não é só detectando ou propagando uma correção que as pessoas realmente vão consumir aquela correção. Como a gente viu que tinha partes interessadas que não consumiam correções das próprias pessoas dentro do canal de comunicação. Então a gente tem uma diversidade de possibilidades de análise aqui. E esse vídeo ele foi feito, pessoal, para a gente prestar atenção na capacidade, na possibilidade de aplicação da DISMIS, para a gente entender problemas, entender fatores e aspectos e definir esses problemas de uma maneira mais completa, mais ampla, que entenda a interligação entre criação, difusão e consumo, as interrelações entre partes interessadas diferentes, né? Os limites da plataforma tecnológica e os aspectos de influência que estão no sistema de informação humano. Então essa é a força da DISMIS, vamos dizer assim, essa é a aplicação que ela vai ter e a possibilidade que ela nos dá de entender melhor esses problemas, né? Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês até aqui. E eu espero ter conseguido passar para vocês os pontos importantes para se atentar quando estiver conduzindo uma análise sociotécnica de casos de desinformação. Espero que vocês tenham conseguido entender o potencial da DISMIS e como ela estrutura e auxilia a diagnosticar os casos de desinformação para identificar alguns problemas e aspectos relevantes que podem ser usados posteriormente na geração de soluções, na ideação de soluções. Essa foi uma versão simplificada que tem o objetivo de demonstrar só a utilidade da DISMIS. Se alguém quiser fazer umas análises mais profundas ou observar análises mais profundas, com mais algumas dicas de técnicas e métodos que vocês podem utilizar dentro da DISMIS, fica aqui a dica de uma outra análise que foi feita com mais profundidade e aplicando a DISMIS em sua totalidade. Muito obrigado, pessoal, e é isso aí.